Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer, venho aqui agradecer as inúmeras felicitações que eu recebi na data de hoje. De última hora eu resolvi postar o meu aniversário, né? Sou aquariana aí, com ascendente leão. E é isso, eu vim agradecer vocês pelas felicitações e também vim aqui falar a respeito de um tema que está em alta. Esse tema chama constelação familiar. Quem originou quem trouxe aí essa técnica, esse estudo foi Bert Helling, um alemão que foi seminarista, né, por um tempo, e aí ele falou aí sobre a crença nos antepassados, que tem as suas raízes na necessidade do desejo de preservar a memória de gerações passadas conhecidas e de linhagens conhecidas ou desconhecidas. O ênfase de reconhecer os excluídos é o fundamento para a cura de vários males, como a incomodidade corporal, desacordo espiritual ou a necessidade normal de desviar a má sorte ou uma praga que seja vista como uma projeção de espíritos malévolos. Os bons espíritos são reconhecidos e agradecidos através das cerimônias ou rituais de purificação, ou seja, gratidão, Rissandra, gratidão a todos que estão me acompanhando na live, gratidão àquelas pessoas que já estão acompanhando o meu trabalho de algum tempo, que não é muito tempo, mas há muito tempo eu venho estudando a respeito. A constelação familiar, ela nada mais é do que uma cura, a cura para várias situações que a pessoa, às vezes ela é excluída da família. Gratidão, Célia. Ela é excluída da família. Como que ela é excluída? Ela pode ser excluída no agora, no hoje. É aquela pessoa que fica sempre fora das reuniões familiares, fica sempre fora do seio familiar. Então, essas pessoas, elas são excluídas, certo? Também são excluídas por mortes prematuras, são excluídas por algum tipo de homicídio, de suicídio. E essas pessoas, às vezes, são excluídas por maldições, por praga, por olho grande, por inveja, etc. Muitas das vezes, na nossa raiz, na nossa árvore ancestral, lá no início, nos nossos primeiros, sei lá, tataravós, alguém lá foi vítima ou foi opressor, né? Então, às vezes, alguém se envolveu, por exemplo, gratidão, Ângela, gratidão. Ela se envolveu com, por exemplo, a filha de uma família rival, né? E aí eles tiveram um romance, e aí o que acontece? Acabam se relacionando, tendo um filho, né? E aí começa a exclusão nesse ponto. Por quê? Porque as duas famílias, elas se entrelaçaram, né? Elas se entrelaçaram e como há uma certa rivalidade entre essas famílias, muitas das vezes os filhos são tirados das mães, ou o pai, no caso da criança, ele é assassinado pelo pai da mulher que ele está envolvido. E aí começa o emaranhado nessa família, né? Então, muitas das vezes, famílias que naquela época eram rivais, que brigavam por terra, um começa a roubar o outro, um começa a matar o outro, e aí essa exclusão vem até você. E muitas das vezes, você não sabe por que você não tem sorte no amor, você não tem sorte no lado financeiro,
você é portador de alguma doença. Então, muitas das vezes, essas causas desses problemas, elas vêm lá de trás, né? Como o Bertin fala, né? Que nós temos que honrar quem veio primeiro. Nós temos que honrar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, para que a gente possa ter um equilíbrio hoje na nossa árvore genealógica, certo? E assim, a constelação, ela vem trazer esse estado de consciência e percepção. Muitas das vezes, aquela pessoa, essa live, ela não é para tarô, tá, gente? Não é para consulta, é para falar da constelação familiar, tá? Muitas das vezes, algumas mães, por alguma necessidade ou outra, né, com o livre-arbítrio dela, óbvio, ela pratica um aborto, né? Ou por ela ser uma pessoa que não tem condições financeiras, ou por ela ser uma pessoa que tem medo de enfrentar aquela maternidade, ou porque foi vítima de estupro. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tá excluindo o filho dela. Ela tá excluindo uma pessoa da árvore dela, da família dela. E aí o que acontece? Quando ela se casa, ou mesmo quando ela engravida, esse filho que foi excluído pelo aborto, ou esse filho que foi excluído por uma morte prematura, ou esse filho que foi assassinado, ele passa a não ser mais reconhecido e lembrado. E o que acontece? Quando você exclui uma pessoa da família, automaticamente o outro filho, que seria o subsequente, ele passa a tomar o lugar daquele filho que foi excluído ou que não foi visto. Aí esse filho passa a tomar o lugar do outro e a ter uma certa influência do campo do outro filho que se foi. Então, gente, é o seguinte, a constelação, ela vem para fazer esse desbloqueio, certo? Ela vem para reconhecer e para perceber que cada um de nós temos o seu local adequado. Então, por exemplo, essas mães que têm 10 filhos, e desses 10 morreram 5. Aí eu vou lá e pergunto lá, Dona Maria, quantos filhos a senhora tem? Aí a Dona Maria vai falar assim, eu tenho 5 filhos. Não, tudo bem. Aí, só que a Dona Maria, de uma certa forma, no inconsciente dela, ela tá excluindo os outros 5 que ela perdeu, ou que morreu, ou sei lá, ou que foi assassinado. Ela tá excluindo esses filhos. E a família da Dona Maria, ela é extremamente conturbada. Os filhos da Dona Maria são filhos conturbados. O marido passa a não sentir aquela dor que ele teria que sentir pela perda daquele filho. E aí começa o emaranhado. A Dona Maria tá doente, a filha da Dona Maria, vou dar um nome, a Ana, ou a Jéssica, ou a Tainá, ou o seu Joãozinho, eles começam a agir de uma forma conturbada na família. Então, a constelação, ela vem para modificar esse campo, para reconhecer aquele que foi excluído e para trazer essa percepção dentro do campo da família, tá? Então, eu tô aqui para falar sobre isso. Aquela pessoa que saiu de uma empresa e processou essa empresa, gente, cada pessoa que faz parte de uma empresa, essas pessoas, elas têm que ser reconhecidas, não importa se ela é o serviços gerais, ou se essa pessoa ela é o diretor da empresa, ou se essa pessoa foi uma das primeiras pessoas que ajudou a fundar, que ajudou a levantar essa empresa. Então, a constelação também trata toda essa questão de quem veio primeiro. Nós temos que ter respeito por aquele que veio primeiro. Sejam nossos ancestrais, sejam nossos patrões, sejam as empresas que trabalhamos.
seja qualquer tipo de situação, a constelação trabalha. Ela trabalha, ela vem, ela cura aquilo que está desequilibrado. Então, o meu assunto, a minha abordagem de hoje é isso, é a constelação familiar. Então, tá muito na moda falar em constelação sistêmica, constelação xamânica, mas só que é o seguinte, a constelação, na minha concepção, ela é só uma, não tem constelação de A, de B, de C, de D e etc. Ela é só uma, porque ela foi trazida por Bert. E o gozado que Bert, ele observou quando ele foi para uma tribo, que ele teve numa tribo, lá na África, dos povos Zulus, ele conviveu 16 anos, ele ficou observando e estudando essa tribo, tá? Então, ele observou que nas tribos Zulus, que são essas tribos de índio, ele não havia esse desequilíbrio. Não havia. Por quê? Porque a tribo Zulu, essas pessoas honravam, essa tribo honrava sempre quem veio primeiro, sempre honrava os antepassados. Então, quando a gente fala assim, que a gente tem que honrar, por exemplo, o planeta Terra, de fato é verdade, porque a Terra veio primeiro que o homem. Como que a gente tem que honrar? Honrar preservando, honrar cuidando, honrar zelando. Por quê? Porque nós vivemos aqui e como nós tiramos da terra o nosso alimento, nós não temos essa gratidão pela terra. Outro dia eu falei para uma pessoa da minha família assim, eu tirei uma foto com uma árvore abraçada e aí a pessoa achou que eu estava cultuando a árvore. De fato, eu estava cultuando a árvore sim, porque eu estava ali me ancorando com a árvore, agradecendo a árvore pelo equilíbrio que ela me dá, pelo equilíbrio que ela traz para minha família, pelo equilíbrio que ela traz para o planeta. Então eu observo que, por exemplo, na Amazônia, as pessoas, apesar de que elas lutam muito pela questão da Salve a Amazônia, SOS Amazônia, mas elas não têm essa consciência de que a gente não tem que honrar só a Amazônia, preservar a Amazônia, mas a gente tem que ser grato às árvores que estão plantadas ali, a água, o elemental da água, o elemental da árvore, o elemental do sol, o elemental de tudo. Cada componente, cada coisa dessa tem um elemental, então nós temos que honrar. E isso tudo, a constelação, ela equilibra, entendeu? Então, quando você vê por exemplo, uma família desequilibrada, o marido desequilibrado, a mulher desequilibrada, você pode colocar na constelação familiar que ela vai mostrar para você em qual geração aconteceu o problema, em qual geração não foi vista uma situação, em qual geração foi excluída um ente daquela família. Eu tenho feito muitas constelações aqui, e tenho colocado aqui como pessoas para me ajudar aqui, para sentir o campo, para fazer parte desse campo. E essas pessoas têm observado que todas essas constelações que eu tenho feito aqui, por incrível que pareça, são constelações mediúnicas, que mostra que lá na primeira geração da família daquela pessoa que veio aqui fazer a constelação, tem algum problema mal resolvido que não foi visto. Então, a constelação, para ela vir, para ela estar hoje no nosso meio, né? Ela passou por muitos estudos, ela passou pela fase da hipnose, ela passou pela fase do psicodrama, da terapia transacional, pela psicanálise, por todas as esferas pedagógicas e psicológicas, certo? Então, eu tô aqui para falar para vocês que a constelação ela pode ser feita em grupo ou coletivamente. Ela pode ser feita para uma única pessoa, ser aquele sistema familiar.
Então, muitas das vezes, há equilíbrio, por exemplo, entre um casal em que a mulher ganha mais, o marido ganha menos. A mulher geralmente, principalmente a mulher ela adora dar presente. E a mulher começa a dar presente, dar presente, dar presente. Aí o que acontece? Acontece ali um desequilíbrio. Por quê? Porque entre um casal tem que ter aquele equilíbrio da troca. Eu não posso dar mais e receber menos. Eu tenho que dar e receber na mesma medida. Porque senão começa aí o desequilíbrio entre um casal. Entendeu? Então, tem que ter uma troca no total. Todo esse tipo de situação que eu tô falando aqui, essa explicação, essa explanação, ela é tratada na constelação familiar. A constelação, para mim, ela é universal, ela não tem constelação de A, de B, de C, de D, como as pessoas estão criando hoje em dia. Então, se alguém tiver interesse em saber mais, em tratar mais o seu eu interior, em tratar mais a sua família, em tratar mais, reconhecer os filhos que abortados, reconhecer os filhos que foram mortos antes do tempo, reconhecer o que não foi visto e reconhecido, me chama no privado. Meu WhatsApp é o 11 995 28 7498, tá? Então, qualquer situação, seja ele processo judicial, seja processo judicial, seja saúde, porque a constelação também pode reconhecer algo dentro de você que você não viu. Porque a gente não tem a consciência que estamos fazendo algo de errado. Nós não temos essa consciência. A gente só consegue ter essa consciência, trazer essa consciência quando abrimos o campo daquela pessoa e vemos que tem desequilíbrio ali sim, tá? Outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, nossa gente, mas eu sou tão bonzinho. Eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que eu nunca traí, eu sou uma pessoa que eu nunca me envolvi com homem casado, eu sou uma pessoa que nunca mexi nada de ninguém, eu sou uma pessoa que nunca, nunca fiz nada de errado. Só que, gente, nessa vida, nós não somos simplesmente vítima. Um dia nós já fomos agressor. Nessa vida ou em vidas passadas. Então, outro dia, quando eu falei que uma pessoa, às vezes, ela vem com uma deficiência, ela vem pobre, miserável. De fato, nós temos que ajudar sim. Temos que fazer a nossa parte como ser humano. Só que aquela pessoa, ela está colhendo algo que ela fez em outra vida. Ela está colhendo algo que ela foi um dia opressor, agressor em outra vida. Então, nós estamos ali colhendo o que plantamos em outra vida. Então, nós, aqui na constelação, quando a gente abre o campo, às vezes eu abro o campo até de pessoas que já faleceram, desencarnados. E a gente observa como aquela pessoa foi sofredora ou como aquela pessoa foi opressor. O nosso trabalho aqui na terapia da alma é para trazer o equilíbrio, seja ele psicológico, seja ele emocional, seja ele através da cura quântica, seja ele através de libertação, para você se libertar de amarras que você tem do passado, de outra vida, ou dessa vida mesmo, né? Porque tem gente que não acredita em vida após a morte. Eu respeito cada um com as suas limitações, com as suas crenças. Eu tenho que respeitar. Então, eu vou descrever para vocês, né? Quais são os tipos de família, né, a qual ela se inclui. Então, quem pertence a um sistema familiar, pai, mãe,
o cliente na condição de filho, seus irmãos por parte de pai e mãe, e seus irmãos que sejam apenas filhos de seu pai e de sua mãe, tios por parte dos pais, avós paternos e maternos, companheiros, namorados, cônjuges anteriores do pai ou da mãe, que geraram filhos, mesmo que não reconhecidos, ou mesmo sem filhos. As pessoas que em relacionamentos românticos geraram promessas de casamento ou noivado por ambos, ou apenas por uma das partes, ou ainda quando um dos prometidos vem a falecer, foram desonrados ou abandonados por um dos companheiros. Ou seja, você que prometeu casar com alguém, que fez promessas de amor, isso daí são acordos, são tratos. E tratos, quando não são colocados na prática, eles são tidos como abandonados e excluídos. Qualquer pessoa que tenha sido morta por qualquer membro do sistema ou assassinado por qualquer membro do sistema familiar do cliente, com culpa ou sem culpa, nas últimas 5 gerações. Qualquer pessoa que tenha sido prejudicada de forma irremediável por qualquer membro do sistema familiar do cliente, incluindo gerações passadas, onde houver escravos ou imigração de outros países com prejuízo de terceiros. Todos acima citados, mesmo que estejam mortos. Aqui, em caso de adoção de crianças e suas respectivas famílias, são casos excepcionais e deve ser estudado no caso a caso. Na família atual, o cliente, no caso que é o constelado, sua esposa ou marido e seus filhos, companheiros, cônjuges do pai ou da mãe ou do cliente que geraram filhos, mesmo que não reconhecidos, geraram promessas de casamento ou noivado por uma das partes ou por ambos. Um dos prometidos faleceu. Foram desonrados ou abandonados por um dos companheiros. Ou seja, aquela pessoa que fica namorando 100 anos. 100 anos não, né? Já é demais. Mas tipo 20 anos, 10 anos. Que ficaram noivos por muito tempo, que de repente terminaram a relação. E essas pessoas terminaram uma relação com mágoa, com rancor, que não ficaram contentes, também precisam ser constelados, porque existe aí um desequilíbrio entre eles. Então, gente, a minha observação para hoje é a constelação familiar. Se alguém tiver interesse em constelar, eu estou constelando tanto presencial como à distância, pelo Skype ou por outro programa aí que tenha câmera, porque eu gosto de mostrar para a pessoa o movimento que o campo cria, tá? Eu constelo até o máximo de gerações que der para constelar. Eu ancoro o anjo de guarda da pessoa, ancoro o anjo do amor, o anjo da cura, o anjo da proteção, ancoro no campo energético para que haja aí um equilíbrio duradouro. Só que assim, eu faço a minha parte, vocês também têm que fazer a parte de vocês. Gratidão, beijo de luz, namastê. Gratidão por todos que me felicitaram na data de hoje. Sabe como que é, né? Fazer aí 14 anos aí, não é qualquer dia que a pessoa faz 14 anos, né? Então, assim, eu venho com uma bagagem de vida, uma experiência de vida aí de muitos anos. Já tenho filhos adultos, né? Minha filha mais velha tem 23 anos e tenho uma bagagem de vida aí, tenho uma experiência de vida aí, que um dia eu vou escrever um livro, que eu espero não demorar muito, porque eu estou sendo cobrada pela espiritualidade para escrever esse livro. E vou escrever esse livro, espero que vocês um dia possam contemplar o meu livro. De uma forma ou de outra, tenho que agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui presentes, me escutando com tanto amor, que não é qualquer pessoa que entra, que permanece, são poucos que querem mudar, que querem ter a expansão de consciência, são poucas pessoas que querem de fato fazer a diferença, curar a alma dela. Muitos eles entram aí, não é um tarô, aí já sai, não me interessa, não quero saber, mas o assunto é super relevante sim.
Se todas aquelas pessoas que entraram hoje na live e fossem consteladas, eu ia mostrar para elas o tanto de feridas que elas trazem na alma delas, no campo energético delas. Gratidão, beijo de luz, namastê.